Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni e hoje aqui na palestra vamos falar sobre glórias e insucessos, o item 45 do livro Leis Morais da Vida de Divaldo Franco, intuído pelo espírito Joana de Ângeles. A lição, ela diz o seguinte: pessoa alguma se encontra em clima de privilégio enquanto na vilegiatura material. Isso é, a gente está aqui só passando um tempo. A nossa verdadeira morada não é aqui, é a espiritualidade. Estamos aqui só passando um tempo. Aprender, evoluir e voltar para casa. Triunfos e galas, destaques e fortuna, saúde e lazer não significa concessões indébitas que alguém pode usufruir sem o ônus ou sem o dever, o peso da responsabilidade. Empréstimos superiores ensejam aquisições relevantes de que nem sempre sabem utilizar-se os transitórios mordomos dos valores terrenos. Teste para os portadores dos títulos e láureas, dos bens e moedas, são também exemplo da excelsa misericórdia, a fim de que todos se possam adestrar na movimentação dos recursos que levam à dita ou à alucinação mediante o uso e a direção que cada um resolva dar às posses vulneráveis. Isto porque as alegrias e glórias facilmente se convertem em amargura e desaire. As moedas e títulos se consomem e desaparecem. A saúde e o lazer passam, enquanto a vida física se extingue, se acaba. Somente perdura, Somente fica o que se faz das posses. Quanto se armazenou em bênçãos, tudo que se dividiu em nome do amor, multiplicando esperança e paz. Ninguém que esteja em estado de desgraça enquanto transitando nas roupagens carnais. Soledade, pobreza, doença, limitação, esquecimento constituem provas redentoras de que se utiliza os excelsos mentores encarregados da programática reencarnatória para a educação, a ascensão e a felicidade dos que tombaram nos fossos da loucura
e da criminalidade, quando no uso das disponibilidades que lhes abundavam no passado. Desgraça real é sempre o mal que se faz, nunca o que se recebe. Insucesso social, prejuízo econômico, fatalidade são terapêuticas enérgicas da vida para a erradicação dos cânceres morais existentes em metástases cruéis dos tecidos do espírito imortal. Nesse sentido, a soledade se enriquece de presença. A enfermidade passa, o abandono desaparece, a limitação se acaba, a pobreza cede lugar à abundância. E, mesmo ocorrendo a morte, a vida espera em triunfo após a cessação dos movimentos do corpo. Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reptado e perseguido pela argúcia dos vencedores terrenos, largado numa cruz. Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, em imperecível lição que ninguém pode deslustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos, guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Lição bonita que a gente deve pegar e levar para a nossa vida. Porque Deus nos concede muitas coisas no decorrer da vida. Se formos pensar o quanto somos livrados em um único dia, sem ao menos saber, né? Já nos deu a graça da reencarnação aqui para aprendermos, né? Para evoluirmos. E no decorrer de tudo isso, Ele nos agracia com muitas coisas. Se estamos passando por situação às vezes difícil, Ele nos dá a sustentação necessária, nos dá a força necessária para passar por aquele momento, mesmo que às vezes a gente não consegue perceber, mas nunca estamos desamparados. E nisso tudo, ainda a gente consegue muitos bens, assim dizendo aqui, terrenos, mas não é necessariamente assim, não é nosso. É dado, concedido por Deus, mesmo que seja através do nosso trabalho, do nosso esforço, não importa. Deus permitiu que assim a gente conseguisse, que a gente tivesse aquele bem, seja uma casa, seja um carro, um emprego, né? Não podemos viver como se estivéssemos aqui somente para extravasar, curtir, sem responsabilidade. Todos nós temos que ter consciência dos nossos atos e de tudo aquilo que Deus nos concedeu. Seja o corpo físico, até algum possível bem material, dinheiro, riqueza. Às vezes a gente consegue no decorrer da vida, às vezes a gente recebe alguma herança, às vezes a gente ganha um prêmio, né, na loteria, ou então já nascemos em alguma família com posses que tem realmente condições.
Mas se conseguimos qualquer uma dessas coisas, é graças a Deus. É porque Ele nos concedeu para que possamos agir diferente do que agimos lá, do que causou a nossa queda. Então a gente pede para nascer com aquele bem, para reparar aquilo. Não porque somos bonzinhos ou porque simplesmente merecemos, né? Aí, para as pessoas com títulos, coroas, bens, dinheiro, também é a misericórdia de Deus que concede a essas pessoas para que elas possam trabalhar nelas aquilo que as levaram à queda. Às vezes a gente promete muito, mas infelizmente a gente não consegue, a gente falha, mesmo tendo recursos financeiros para fazer aquilo. A reencarnação com posses e dinheiro é uma das mais difíceis. Falando nisso, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 7 diz o seguinte: utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. E a gente vai ler o seguinte, um pequeno trecho. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para a que dela sabe servir-se. Como certos venenos pode restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, é isso aí. Esses bens que Deus nos concede é para que a gente possa utilizá-lo de modo útil e não dessa forma irresponsável. Aí, assim, o orgulho, o egoísmo, a ambição que às vezes a pessoa já tinha em outra vida, né, em outra encarnação, vem à tona nessa nova existência, agora com dinheiro, né, com posses. E a pessoa às vezes acha que aquele lá não é nada, que ele é maior, é melhor por causa daquilo que ele tem. Olha o outro de cima, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item 2, a gente vai ver também algo relacionado a isso, que diz o seguinte: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe.
e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo de 16 a 24, Lucas capítulo 18, item de 18 a 25, e Marcos capítulo 10, versículo de 17 a 25. Primeiro, explicando o buraco da agulha, aqui diz o seguinte, uma nota, né? No dicionário hebreu, a mesma palavra serve para designar um camelo a um cabo ou a uma corda. Na tradução, deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação, é pelo menos mais natural. E aí tem mais duas probabilidades. A segunda é que, em Jerusalém, à noite era fechado o portão principal, e aí era aberto um outro portãozinho pequeno, né, uma abertura, e para passar um camelo era muito difícil. Tinha, lógico, que descer do camelo, tirar toda a carga dele, mesmo assim era difícil. Aí tinha que depois colocar toda a carga novamente no camelo, e foi dado o nome de buraco da agulha. A outra também explicação é que era um termo muito usado nos tempos antigos, quando a pessoa queria dizer assim sobre algo impossível, algo improvável. Então, como Jesus já sabia da mente, do coração daquele moço que era apegado ainda aos bens materiais, aí ele falou esse termo do buraco da agulha. Agora sim, tem uma outra aqui que é porquanto, seja qual for, aqui já no item 3, né? Preservar-se da avareza. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Não importa quantos bens você armazena aqui na terra, e sim os bens que você armazena nos céus, assim dizendo, né? E falando aqui, ouvindo Jesus falar também dessa forma aqui com esse moço, dá a impressão que ele condena a riqueza, o poder, sabe, os bens. E dá a impressão que para você adquirir, assim dizendo, o reino dos céus, ou pelo menos, digamos, um bom despertar, é o fato de você vender tudo e dar tudo. E não pode ser assim, né? A gente precisa, às vezes, necessita das coisas, mas com respeito e que tenha um bom uso delas. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio, mas terá que arcar mais cedo ou mais tarde com as consequências dos atos, seja em vida ou depois do seu desencarne, porque aí você pode ter certeza de que o despertar dele não será dos melhores. E no item 5, aqui também no capítulo 16, tem a parábola do mal rico.
Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que podemos traduzir como um plano espiritual bem elevado. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno, ou umbral. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males? Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mande à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, e dá-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venha também eles para este lugar de tormento. Abraão lhes retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se alguém dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Então, com tudo isso, a gente vê que não adianta você ser rico, milionário, importa o que você faz aqui em bênçãos, em caridade para com os outros. Não ser egoísta ou orgulhoso. Mas também a caridade você pode fazer independente de você ter dinheiro, ter bens materiais ou não. Você pode auxiliar alguém com uma palavra de conforto, um abraço. Você pode, por exemplo, ouvir uma pessoa desabafar. Pode-se muito em benefício do próximo, sem ter bens materiais algum. E aí, no seu despertar, não vai ser Deus que vai te apontar o dedo, vai ser a tua própria consciência e não vai te perguntar qual a tua religião ou que doutrina você seguia, não vai te perguntar que time de futebol você torcia, sabe? Quantas casas, carros, sabe, você possuía aqui em vida. Simplesmente vai te perguntar que bem você fez ao próximo. Simplesmente isso, tá? E aí você terá um bom despertar, cheio de bênçãos, de glórias. É isso aí, pessoal. Até a próxima palestra. Graças a Deus.
Fiquem todos com Jesus e na paz dele.